Caros alunos, eu, professor Raimundo Lustosa, mais uma vez aqui com vocês para ministrar uma videoaula sobre o capítulo 3 do nosso livro didático, que trata aí da América Portuguesa e a presença holandesa. A América Portuguesa é o Brasil atualmente. Foi a América colonizada pelos portugueses e os holandeses estiveram aqui no processo de colonização tentando dominar alguns territórios que pertenciam na época a Portugal, sendo que os portugueses, no primeiro contato com as terras americanas, não encontraram os metais preciosos que tanto cobiçavam e nem muito menos eles encontraram especiarias de grande aceitação na Europa, como aquelas que eram encontradas na África e também no Oriente. Assim relatou Pero Vaz de Caminha quando escreveu ao rei de Portugal. E para melhor conhecer a nova terra, a coroa portuguesa ela enviou para cá algumas expedições exploradoras e de reconhecimento que confirmaram a existência de pau-brasil, que é uma árvore típica da Mata Atlântica, e ao perceber seu valor comercial, a coroa logo arrendou a exploração da valiosa madeira a um grupo de mercadores que em troca se comprometiam em erguer no litoral do Brasil uma feitoria, que é justamente um armazém fortificado no qual era guardada a madeira até que as naus, ou seja, os navios, chegassem para buscá-la e assim levar para a Europa. No início, os mercadores portugueses, eles obtinham pau-brasil mediante o escambo, que era justamente o comércio feito sem o uso do dinheiro, da moeda, né, impressa. E esse escambo era feito com os tupiniquins. Então, os tupiniquim ele tinha uma aliança aí com os portugueses. E este comércio era feito da seguinte forma: os tupiniquins eles forneciam a madeira que eles próprios haviam cortado e transportado por vários quilômetros até o litoral e em troca recebiam dos portugueses machados, facas, canivetes, espelhos e outros produtos úteis a eles. Então, essa troca de produtos que para Portugal eram supérfluos, com essa madeira que para os indígenas também poderia ser supérflua, essa troca é chamada de escambo. Isso foi do início, antes da conquista definitiva ou do processo de colonização. Aqui nós temos uma representação feita em 1596 do escambo entre portugueses e indígenas, e a gente vai perceber justamente que o autor vai querer retratar essa troca de mercadorias para o Brasil com as bugigangas aí de Portugal. Assim nós vamos ter também no Brasil uma prática do escambo por parte dos franceses, que no litoral do Brasil eles aliados aos Tupinambá. Lembrem que os portugueses eram aliados aos tupiniquins e os tupiniquins com os tupinambás eram tribos inimigas. Então temos aí inimigos dentro da América, Tupinambá contra Tupiniquim, e inimigos fora da América, franceses contra portugueses. E vai haver posteriormente uma aliança entre eles para lutarem contra si. Então, reagindo aí à concorrência francesa, o governo português enviou duas expedições policiadoras em 1516 e 1526, que foram comandadas pelo Cristóvão Jackson, que comandaram aí os franceses em vários pontos do litoral do Brasil. Mas logo percebeu que era quase impossível policiar um território de grande extensão como é o território brasileiro, sendo que, além do perigo apresentado pela ameaça francesa, havia também o interesse dos portugueses nas riquezas desta parte da América. Por isso, a monarquia portuguesa, encabeçada aí por Dom João III, enviou para cá em 1530 a expedição de Martim Afonso de Souza, que vai combater os franceses, que explorou o litoral do Brasil até o Rio da Prata, fundando aí a vila do São Vicente em 1532, que foi a primeira vila erguida aqui no Brasil
que teve o primeiro engenho destinado à produção do açúcar, tendo início aí a colonização portuguesa na América. Essa vila do São Vicente é que vai dar início à cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, sendo que o engenho é uma unidade de produção colonial especializada na elaboração de derivados da cana-de-açúcar, como, por exemplo, né, o próprio açúcar, o melado e também o aguardente, a cachaça, sendo que Portugal começa a tomar algumas diretrizes para administrar o Brasil, parecida com aquela que ela já adotava com a África e com as suas colônias fora da América, como por exemplo, o Império Português, ele abrangia terras do Macau, na China, na Índia, Goa, né, Angola, na África e no Brasil. Aí ela adota algumas formas administrativas nessas colônias, tal como vai adotar aqui no Brasil. A primeira delas foi a chamada, né, o sistema de capitanias hereditárias, que foi utilizado inicialmente aí nas ilhas portuguesas do Oceano Atlântico e depois no Brasil e em Angola. E essas capitanias hereditárias eram um sistema que consistia na doação a particulares, conhecida aí como capitães donatários, do direito de administrar e tirar proveito econômico de imensos lotes de terra da costa brasileira. No total eram 15 capitanias aqui no Brasil e 12 donatários, porque assim, nós tínhamos aqui no Brasil Martim Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes, que receberam mais de uma capitania, por isso que eram apenas 12 donatários para 15 capitanias. Então as primeiras foram doadas por Dom João VI em 1534 a homens que tinham prestado serviço aí ao Império Português na África, no Oriente ou em Portugal. E essa capitania hereditária tinha dois documentos básicos para a organização jurídica do sistema. Eram eles a carta de doação e o foral. A carta de doação era quem regulamentava a doação do cargo de donatário e o foral era quem fixava seus direitos e deveres. Dentre os deveres desses donatários, podemos citar, primeiro, promover a economia e a ocupação da terra brasileira, além de organizar um exército, uma força militar para a defesa contra o inimigo, além de divulgar a fé cristã, ou seja, catequizar os índios na capitania. E eles tinham como direitos, primeiro, administrar todas as marinhas de sal, moendas d'água e quaisquer outros engenhos que se levantassem na capitania. Não podiam de forma alguma fazer sem a licença do donatário e sem pagar imposto ao donatário. Então, utilizar também era direito deles, utilizar escravos em número indeterminado, podendo enviar cada ano 39 para Lisboa e dispor deles livremente, sem pagar imposto algum, era um desses direitos desses donatários, além de retirar para si a vintena, que era 5% daquilo que rendia através do pau-brasil, como uma espécie de drogas também do sertão ou especiaria. Então, retirava dessa extração 5% para, assim, ajudar nos seus custos. Então, era direito aí dos donatários. Além de cobrar impostos, como sobre os engenhos de açúcar, julgar os habitantes da capitania, podendo inclusive condenar à morte indígena, negro e homens livres, e impor o decreto de até 10 anos aos homens de Gadebal. Então vamos ver aqui. Para aqueles que eram indígenas, para aqueles que eram negros, para aqueles que eram pobres, homens livres, poderia ser condenados até mesmo à morte pelos donatários. Mas aqueles que tinham alguma condição, né, tinham algum status social mais vantajado do que outros, que eram os homens de Gadebal, gozava de uma certa privilégio, um certo privilégio. A esses eles não condenavam à morte, porém tinham o poder de expulsar, de degradar eles para ir para outras terras. Até parece ainda com o que nós vivenciamos no Brasil.
A gente percebe que existe, infelizmente, uma certa parcialidade de alguns membros da justiça que condena aqueles que não têm condição, que devem ser condenados realmente, mas aqueles que são ricos, que têm privilégios, sempre existe um escape na lei para fugirem, para escaparem da prisão, para escapar dos processos e viver uma vida, né, de certa forma, com suas regalias. Então, da mesma forma, nessa época existiam esses problemas. Então, percebemos que ainda não nos livramos desse entrave social. Além de ter a doação de Sesmarias. E aqui, para título de curiosidade, Piracuruca foi uma Sesmaria. Existe ainda hoje a Carta do Sesmeiro, aqui em Piracuruca, na Casa da Cultura. Quem se interessar, pode, no momento oportuno, né, ver essa carta assinada pelo rei de Portugal, concedendo as terras de Piracuruca, que não era pequena, não consistia apenas no território que atualmente temos, mas essa região de Pedro II, Piripiri, até ainda, né, no rio Parnaíba, fazia parte da Sesmaria de Piracuruca. E o que é a Sesmaria? Eram terras de tamanho de uma fazenda, a quem tivesse recurso para produzir. A sesmaria era a propriedade privada do sesmeiro e local onde o engenho era erguido. O donatário administrador, além, também tinha o direito a uma sesmaria. Apesar de conceder direitos aos donatários, o rei procurava manter o controle sobre eles. Aqui na imagem ao lado nós temos as principais capitanias hereditárias que estiveram fazendo parte do processo administrativo, sendo que a principal delas, ou a que conseguiu subsistir, foi a de Pernambuco e a de São Vicente, as duas principais. As outras, infelizmente, não conseguiram prosperar. Posteriormente saberemos os motivos. Então, em pouco tempo, porém, esse sistema de capitania deu sinal de crise, exceto de Pernambuco, Nova Lusitânia, na Bahia e São Vicente, que progrediram aí embaladas pela produção do açúcar e também vamos perceber que as demais fracassaram por algumas razões. Primeira, pela falta de dinheiro dos donatários para o progresso delas e a defesa da capitania. E grande parte dessas terras eram muitas extensas. Então, falta de comunicação entre as capitanias, além da resistência indígena à escravidão e à ocupação de territórios, e além dos ataques dos corsários, daqueles que andavam no mar e atacavam o litoral, ou até mesmo parte do interior do Brasil. Então, diante dessa situação, desse sistema de descentralização, o que a coroa decide? Justamente implantar em 1548 um sistema agora centralizado, conhecido agora como o governo geral. E as capitanias continuaram existindo, é claro, mas passaram a ser agora subordinadas a um governo central, um governo geral, principalmente que era representado aí pelo um chefe que representava aí o próprio Portugal ou a coroa portuguesa. Então, para cargos do governador geral, eram escolhidos homens que tinham servido ao Império Português na África e no Oriente, parentes de poderosos ou os que mantinham negócios com eles. Assim, foram se formando no interior do Império redes de poder baseada no favor do parentesco e em interesses privados. Então, a gente percebe que esse governo geral, ele era um cargo também de privilégio. Então, por sua posição geográfica e estratégica, o rei Dom João III vai escolher a Bahia como sede do governo geral. E aqui vai nascer a capital do Brasil, em Salvador, a primeira capital. Então, para o cargo de primeiro governador do Brasil, ele vai nomear Tomé de Souza, que recebeu do rei parte dos poderes pertencentes aos donatários. Era ele agora o chefe da administração e o comandante militar da colônia,
sendo que Tomé de Souza chegou à Bahia em 1549, acompanhado de 3 auxiliares: o capitão Mó, que cuidava da defesa, o ouvidor Mó, encarregado da justiça, e o provedor Mó, que era uma espécie de ministro das finanças, era o responsável pelo dinheiro, pelas finanças. Então, com ele também vieram cerca de 1.000 pessoas, entre eles poderiam ser citados os arquitetos ou um arquiteto, vários pedreiros, carpinteiros e degredados. Quem são esses degredados? Eram pessoas expulsas de Portugal sob acusação de pequenos furtos, de promessas de casamentos não cumpridas, de pessoas que cometiam adultério e eram excluídos da sociedade, acusados ou até mesmo feiticeiros. E assim a gente percebe que essa parte dessa sociedade com esses distúrbios morais é quem vem compor aqui a formação do Estado brasileiro. Então notem que o povo brasileiro também tem na sua gênese, no seu início aí, né, é, essa característica, além de ter funcionários, soldados e jesuítas que eram chefiados por Manuel da Nóbrega, que foi muito importante aí na catequização dos índios. Então, tão logo Tomé de Souza chega com seus homens, eles começam agora a disputar a terra com os indígenas, destruindo aí várias aldeias e escravizando os indígenas. Então, nas terras tomadas aí dos indígenas, deram início à construção da cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, fundada em 1549. O primeiro governador e seus auxiliares incentivaram a construção de engenhos, introduziram o gado bovino trazido de Cabo Verde e distribuído aos colonos como retribuição por serviços prestados. Vale ressaltar que a criação aí do gado bovino é responsável pela colonização do Piauí. Então, no processo de colonização do Piauí foi através das fazendas de gado e que Piracuruca também está inserida nesse processo. Então, foi muito importante a vinda, né, dessa estratégia para o que nós temos hoje de interiorização da colônia portuguesa aqui nessa região. E o segundo governo geral foi Duarte da Costa, que vai governar de 1553 a 1558, com a missão agora de solidificar o domínio português sobre a nova terra e combater os franceses e catequizar os índios, esmagando toda a sua resistência. Então, para o trabalho de catequese, para catequizar os índios na fé católica, trouxe com ele um grupo de jesuítas, entre os quais podem ser destacados José de Anchieta, que vai auxiliar agora o Nóbrega. Então, com a ajuda de indígenas, cujos filhos estavam estudando no Colégio Jesuíta de São Vicente, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega vai erguer no Planalto de Piratininga uma construção rústica para abrigar uma escola. Essa escola vai ser o Colégio de São Paulo, que vai dar origem à vila e depois à cidade de São Paulo, como nós podemos perceber na imagem aí. É justamente nesse local onde é o coração ou o marco inicial da cidade de São Paulo. O governo de Duarte da Costa também foi baseado, foi bastante, aliás, tumultuado entre conflitos dos colonos com os jesuítas, porque os jesuítas eles eram contra a escravidão e os colonos queriam escravizar os indígenas. Então era contra a escravidão, diga-se de passagem, a escravidão dos indígenas. Os jesuítas não era oposto aí, ou não tinha oposição, melhor dizendo, à escravidão dos negros. Pelo contrário, há informação de que na época tinha um certo preconceito em que acreditava que nem alma os negros tinham. Então isso a gente percebe em algumas leituras, sendo que se os negros não
tinha alma na concepção deles, não eram dignos de ser evangelizados ou catequizados, e sim os índios. Então essa é uma premissa, é uma tese, é uma ideia de que teve esse lado. Sendo que também, dentro dos tumultos, pode ser citada a invasão da Baía da Guanabara, feita pelos huguenotes, que eram calvinistas franceses, que tinham apoio aí do rei da França. Fundou aí no Brasil uma colônia comercial com o nome de França Antártica, na cidade que hoje nós chamamos do Rio de Janeiro. Então, aliado aí aos tupinambás, os franceses vão ganhar força para enfrentar os portugueses, que por sua vez conseguiram aliança com os tupiniquins. Lembra que eu falei no início? Então, com a ajuda dos tupinambás, os franceses vão permanecer no local por 12 anos. O incentivo aí às rivalidades e disputa entre esses indígenas foi uma estratégia utilizada aí pelos os europeus com o objetivo de consolidar a dominação e a ocupação do território americano. O terceiro governante geral do Brasil foi Mendes Sá, que vai governar de 1558 a 1572. Também usou dessa estratégia, aliando-se aos grupos como os Guainá e os Temiminó. Venceu a Confederação dos Tamoios, que essa confederação justamente era uma organização de indígenas, de nativos, que era revoltado com a dominação portuguesa, e esse grupo de índios foram derrotados aí no governo de Mendes Sá. E Mendes Sá, além de se empenhar no combate aos indígenas, também se empenhou aí para apoiar os jesuítas na tarefa de aldeamento e converter os indígenas à fé católica, e pediu à metrópole reforço para combater os franceses que estavam instalados no Rio de Janeiro. Então, no decorrer da luta contra os franceses, Estácio de Sá, comandante das tropas enviadas de Portugal e sobrinho do governador Mendes Sá, vai fundar um forte, um lugar para combater próximo ao Pão de Açúcar, que foi o embrião da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, o embrião do atual Rio de Janeiro. Então, 2 anos depois da fundação do Rio de Janeiro, a França Antártida foi vencida e os franceses foram expulsos, sendo que Mendes Sá conseguiu agora equacionar os problemas herdados do governo anterior, e quando morreu em 1572, na Bahia, era um homem rico e prestigiado. Depois, neste mesmo ano, visando aí facilitar o controle e a defesa do Brasil, o rei de Portugal dividiu o território colonial em 2 governos. O governo do Norte, com capital em Salvador, e o governo do Sul, com a capital no Rio de Janeiro. É importante frisar esse ponto, que mais na frente, quando nós estivermos estudando o processo de consolidação da independência do Brasil, a gente vai ver que nesse processo vai ter a Batalha do Genipapo aqui no Piauí, que teve a sua importância para assegurar o processo de independência, porque houve uma tentativa de assegurar para Portugal essa região norte, porque tinha o estado do Brasil, né, e o estado do Maranhão, o do Grão-Pará. Em outras palavras, era uma tentativa de dividir o Brasil ser uma parte, e essa parte do norte ser agora pertencente a Portugal no processo de independência. E em 1578, não atingindo o objetivo desejado, o rei voltou atrás, reunificando a colônia e mantendo Salvador como a capital. Então, mais tarde, em 1621, como eu falei para vocês, a coroa voltou e dividiu o território colonial em 2 áreas administrativas: o estado do Maranhão, com capital em São Luís, e o estado do Brasil, com capital em Salvador, sendo que em 1751 passaria a ser chamado o estado do Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital agora em Belém.
Assim nós temos essa administração de Portugal. Dentro do processo de administração ainda, no Brasil vai existir as câmaras municipais. A monarquia portuguesa criou também órgãos locais de administração nas principais vilas e cidades brasileiras, que eram essas câmaras municipais, sendo que a primeira foi da cidade de Salvador. Geralmente as câmaras eram compostas de 3 ou 4 vereadores, um procurador, um escrivão e um tesoureiro, além de funcionários nomeados conforme a necessidade. Estudando aí as câmaras municipais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, descobriu que essas câmaras eram formadas não só por proprietários de terra, mas também por comerciantes. Descobriu, além disso, que um indivíduo, para ser vereador, ele tinha que ter pureza de sangue, entre aspas, ou seja, não podia descender de negros, nem de judeus e nem dos mouros, que eram islâmicos, que viviam aqui no Brasil. Então, as câmaras tinham poder de decisão sobre diversos setores da vida política, da vida pública, como, por exemplo, administrar o espaço urbano e a área rural, realizavam obras públicas, ou seja, construção de estradas, pontes, calçadas, cuidava da conservação das ruas, da limpeza e da arborização da cidade, cobravam os impostos e eram responsáveis pelo abastecimento de gêneros e cultivos da terra. Então, a partir de 1711, assistiu-se aí o declínio da autonomia dessas câmaras municipais, porque a coroa começou agora a enviar funcionários para gerir os assuntos fiscais das cidades. Nós temos aqui na fotografia um edifício que sediou uma câmara de Salvador, que foi restaurado e conservou suas características coloniais, e aí tem esse detalhe nessa fotografia ao lado. Sobre a economia colonial, vale destacar que a colonização do Brasil, né, foi decidida aí por volta de 1530. A coroa portuguesa tinha em frente 3 desafios: escolher o produto para comercializar, que seria usado aí para impulsionar o aproveitamento econômico da terra. Segundo desafio, buscar o capital, o dinheiro para financiar a produção. E terceiro desafio, conseguir mão de obra adequada para o trabalho. E para resolver isso, a colônia portuguesa, ela adota como produto, né, o açúcar, cana de açúcar. Então, de início, no plantation vai ser utilizada aí a cana de açúcar, que era uma espécie de elevado valor na Europa. Os portugueses tinham já experiência em trato aí com a cana de açúcar nas posses do Atlântico, na ilha de Madeira, do Cabo Verde, nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Os engenhos dessas regiões já estavam empregados aí, ou empregavam a mão de obra africana escravizada. E na ilha da Madeira vieram as mudas e os profissionais capacitados para começar a trabalhar nos engenhos, né, do engenho do governador de Martim Afonso de Souza, em São Vicente, no São Paulo. Então, a partir daí, constituíam-se vários engenhos, especialmente no Nordeste, onde teve forte atuação, né, desses proprietários na produção da cana-de-açúcar, onde a cana encontrou um solo propício e também um clima favorável ao seu cultivo. O capital empregado para essa produtividade, que era altíssimo, porque o custo de instalação de um engenho não era nada fácil, era de elevado valor. Isso implicava em aquisição de moenda, bois, trabalhadores. Então, o dinheiro aplicado nos primeiros engenhos do Brasil foi emprestado por comerciantes portugueses, holandeses e ou italianos. Já a partir do século XVII, os capitais investidos na economia canavieira foram obtidos da própria colônia. Então, foi um comércio lucrativo. Daí, já foi resolvido o problema do produto, que foi a cana-de-açúcar, e do capital, que foi emprestado aí por esses comerciantes. E no caso
Da Bahia, os empréstimos para a montagem dos engenhos foram concedidos, em sua grande parte, pela Santa Casa de Misericórdia local, formada pela elite da região. Em busca de prestígios sociais ou social, os membros dessa elite faziam doações à Santa Casa, que acumulava assim uma volumosa poupança. Então, de posse desse dinheiro, a Santa Casa concedia empréstimo a quem tinha a pretensão de montar um engenho, e os favorecidos eram sempre os amigos ou parentes dos senhores de terra, dos grandes comerciantes da localidade. Então, a gente vê ainda essa política de privilégio. E agora, como resolver o problema da mão de obra? Então, durante a maior parte do século XVI, esses engenhos utilizavam escravos, como escravos indígenas, que eram capturados aí nas chamadas guerras justas. Essas guerras justas foi o nome dado que os colonos direcionavam aí as guerras que fazia aos indígenas com o objetivo de escravizá-los, principalmente aqueles que se mostravam resistentes à dominação. Sendo que em fins do século XVI e início do século XVII, os indígenas foram sendo substituídos por africanos escravizados. Então, o problema da mão de obra agora está sendo resolvido. É a escravidão negra africana. Então, entre as principais razões aí da substituição da mão de obra indígena pela africana estão a escassez de mão de obra devido à alta mortalidade da população indígena e a dificuldade crescente em obter novos cativos. A habilidade dos africanos em funções como mestre de açúcar, purgador, ferreiro, caldeiro, etc. Os portugueses já tinham se utilizado da mão de obra dos negros africanos nos engenhos da Ilha da Madeira e do Cabo Verde. Então, alguns historiadores apontam também a alta lucratividade do tráfico de escravo. Então, era um fator também importante ser analisado. Por que utilizar o negro africano como mão de obra do Brasil? Porque também dava lucro o comércio, né, da compra de escravos para alguns comerciantes. Então, temos aí o tráfico atlântico, né, com lucros altíssimos para aqueles que se envolviam no negócio, e fossem eles traficantes europeus ou africanos, ou até mesmo mercadores do Brasil ou reis de Portugal, que cobrava aí imposto sobre esse comércio. Por isso que alguns historiadores sustentam que a mão de obra foi a escravidão africana por esses motivos. Há uma diversificação também agrícola, foi cultivado aqui além da cana-de-açúcar, que foi o principal setor da economia colonial, porém o Brasil se apropriou de outros gêneros como o fumo, aguardente, a carne, o couro, a farinha, algodão, além de cacau, castanha do Pará e salsa, que serviu tanto à exportação quanto ao mercado interno colonial. O fumo ou tabaco, que era uma planta domesticada pelos indígenas na América, era usado por eles em determinados rituais. Logo, se tornou um produto de grande aceitação no território colonial e, no século XVII, era o segundo colocado na pauta aí de exportação brasileira, ficando atrás apenas da cana-de-açúcar, sobretudo na relação com o tráfico de escravo, ou seja, há quem diga que os escravos eram comprados com fumo. Nós temos registro que o dinheiro, ou melhor dizendo, a moeda de troca dos escravos também era um escambo. Trocavam por aguardente e também por fumo. Então, enquanto o fumo de primeira e de segunda qualidade era consumido internamente ou vendido para a Europa, o fumo de terceira qualidade era a moeda de troca que os traficantes usavam para conseguir escravos na África. Então, por ser mais simples e menos onerosa do que a lavoura de cana-de-açúcar, a lavoura fumageira, né, se difundiu rapidamente pela Bahia e por Sergipe, então com marca baiana, e também pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Então, tal como o fumo, a cachaça produzida nos engenhos, nas engenhocas, também foi um produto muito consumido na colônia. E o algodão, o cacau e o anil, por sua vez, ganharam importância como produto de exportação somente na segunda metade do século XVIII. Então, na época, com a Revolução Industrial, o desenvolvimento das indústrias inglesas de tecido passaram a comprar grandes quantidades de algodão nas áreas correspondentes hoje o estado do Maranhão, Pernambuco, Ceará, Pará e no Piauí também teve produção de algodão para servir a indústria inglesa. Aí no Brasil colonial, nós vamos ter a falta de alimento e o elevado preço incentivando pequenos lavradores a se dedicarem à plantação de mandioca, milho e feijão, entre outros. Alguns proprietários se utilizavam de escravo como mão de obra também para produzir alimentos destinados à venda. Então, esses eram vendidos tanto para a população dos engenhos quanto para as das cidades brasileiras. Então, o destino era o mercado interno. Então, apesar da maior produtividade no Brasil ser para exportação, mas tinha esses produtos que fomentavam, estimulavam o mercado interno brasileiro. A pecuária colonial também foi responsável pela ocupação de grande parte do sertão do Brasil, como já falei anteriormente, e se constituiu um setor decisivo na economia colonial. Essa foi a nossa videoaula. Na próxima continuaremos esse conteúdo riquíssimo que trata aí do processo de colonização do Brasil a partir do século XVI. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a todos.